Então, pessoal, dando continuidade ao vídeo, né, eu parei falando sobre o esquema Compare utilizando o Entity Framework Core, certo? Eu vou fazer só um review, tem uns vídeos anteriores eu falando, explicando, relacionado ao controle de versão, como aplicar isso no projeto em desenvolvimento, em um time com um processo de DevOps, certo? Eu vou passar aqui, vou só passar um overview para a gente materializar melhor, solidificar. Então, o Entity Framework ele faz um mapeamento, certo? Esse mapeamento ele cria o esquema de banco de dados, cria as tabelas, enfim, você pode configurar o Entity Framework, tem uma forma de gerenciar a gama, tudo que o gerenciamento de banco de dados, a forma de criar a tabela, tudo foi o Entity Framework pegou tudo isso, esse gerenciamento e criar uma biblioteca e você pode criar tabelas, views, índices, tudo pelo Entity. Então a gente tem uma documentação completa, só você verificar. Mas só que o objetivo nosso é definir o seguinte, a pergunta que a gente não quer calar aqui, ó. O Entity Framework, assumindo o controle total do esquema de banco de dados, quem controla o esquema de banco de dados? É isso a pergunta que eu estou tentando nesse artigo trazer, certo? Assumindo o controle total de banco de dados. O controle total de banco de dados é a aplicação que vai controlar o esquema de banco de dados. Você vai deixar acoplado a aplicação ou é no banco de dados. Se o DBA ou o pessoal lá que trabalha com banco de dados alterar, onde é que vai ficar esse controle? O pessoal, o time está desenvolvendo certa funcionalidade de camada de negócio, precisa se concentrar, e foi alterado lá algo na camada doente que quebra o pessoal, e o pessoal está trabalhando, tem outro time trabalhando. Então, como resolver esse problema? O esquema Compare que eu estava falando no vídeo anterior, eu fiz um overview. Como controlar, quem é que controla o esquema de banco de dados? Como agilizar esse desenvolvimento? Eu vou explicar daqui a pouco na prática, já que esse vídeo já é para prática, mas eu queria voltar aqui no overview que eu estava falando dessa parte aqui, certo? Essa parte aqui do migration, das migrações que eu falei que o Entity Framework ele oferece para verificar o Entity Framework Schema Compare, ele oferece uma visão do banco de dados. Então ele faz esse compare do banco de dados para o seu contexto que dá a aplicação. Então você fica firme em saber o que é que está faltando e controlar nos seus testes unitários, no momento que está desenvolvendo, que você está desenvolvendo certas funcionalidades, você não precisa ficar procurando ali, configurar todas as propriedades. Imagine tabela de 200 tabelas, como isso vai ficar, né? Complicado. E outra coisa, o Entity Framework nunca analisa o esquema de banco de dados, mesmo quando está fazendo a migração. Ele apenas assume o banco de dados no estado que o modelo de metadados do Entity Framework fez. Então, o snapshot lá do banco de dados do Entity, ele faz uma imagem específica e deixa na aplicação relacionada à migração que você fez. Se não tiver um controle de versão, aí quebrou mais ainda. E aí ele faz essa imagem e ele verifica, faz um de para dessa imagem se está no banco de dados. No momento que ele vai buscar um contexto, se for alterado, vai quebrar. Esse erro só vai ser visto no momento da aplicação, você rodar em certo endpoint, certa funcionalidade. Isso a gente tem que ficar de olho. Então, o esquema Compare ele vem com o objetivo de facilitar os testes unitários e fazer um controle do Entity Framework, certo? Gerenciar e não deixar acoplado a aplicação, porque qualquer um pode pegar e alterar. E é o problema que vai acontecer se você não tiver. E pode acontecer e acontece. Como eu falei aqui, a pessoa está trabalhando com determinada migração aqui, tem uma release específica da aplicação, release 1 aqui, um exemplo, e ele pegou lá, fez um checkout aqui da migração, né? Deu um git lá, a migração, e veio a migração 1, 2 e 3 aqui, o app. Aí ele está trabalhando aqui em certa funcionalidade de alterar o banco de dados. O banco de dados tem o seu esquema aqui bonitinho, tá batendo aqui a versão. Ele fez uma migration aqui interna para ele testar essa funcionalidade, ele está trabalhando na camada doente, certos atributos, e ok, ele agora já tem a migração 1, 2, 3 e 4. Aqui,
O outro time já está trabalhando aqui, baixou a versão, deve desenvolvedor 2, 1, 2, 3. Mas o esquema de banco de dados está 1, 2, 3. Concorda comigo aqui que aqui já está 1, 2, 3, 4. A versão dele aqui, esse desenvolvedor não está enxergando a migração dele. Isso aqui só vai ser migrado quando finalizar a versão. Mas se ele der um migration aqui, ele está desenvolvendo aqui na camada do negócio, o desenvolvedor 2. Se ele fizer um migration desse 4 aqui, o desenvolvedor que baixou o checkout, ele está com a migração ainda 3. Vai quebrar ele. E ele não está trabalhando na camada de doente aqui. Ele está trabalhando na camada de negócio. Ele precisa resolver. Mas ele vai procurar. Ele precisa de certo tempo, ter um ponto de função lá para ele trabalhar. E ele precisa entregar. Ele não tem nada a ver com a camada doente. Ele só faz uma regra específica. Aí quebra ele tem que parar e analisar. E vai acabar trazendo a funcionalidade que deve ser entregada. Como controlar isso? Aí aqui. E essa reflexão dele aqui do migração da migration 1, 2, 3, 4, se tiver o controle, imagine se não tiver, vai ser feita aqui na migração, na release final, release 2, só a funcionalidade disponível. No final do dia, ele está precisando aqui dessa informação. E outro desenvolvedor 3, 4, assim vai. E aqui na branch dev, né? E ele nem fez commit, ele está trabalhando lá, local. Ele poderia aqui, o desenvolvedor 2 está trabalhando também com o local, mas ele precisa analisar essas informações aqui em tempo real. Mas aí o desenvolvedor veio e deu um commit aqui e ele não precisa desse migration ainda, porque as funcionalidades deles não precisam. Isso vai acabar quebrando as aplicações. E na homologação aqui já está a versão 1, 2, 3, 4 e ele quer testar essa funcionalidade dele aqui. Ele não precisa do migration ainda. Ele não precisa fazer o migration porque ele está trabalhando na funcionalidade, desenvolvedor na camada de negócio, grande projeto. Ele precisa dar o migration, ele precisa fazer todos os procedimentos que o outro fez, é uma nova atividade para ele fazer. E aí ele vai quebrar. Ele está fazendo teste aqui na homologação. Ele não tem esse migration 4, ele precisa fazer isso. O esquema dele está diferente. Aqui vai ter que fazer um merge. Então o Unit Framework Compare, ele ajuda o desenvolvedor aqui a rodar um unit test. Cada desenvolvedor vai rodar um unit test e falar, avisar, ó, seus esquemas estão faltando isso, isso e aquilo, foi alterado. E ele vai ter esse alerta, ele vai ter um relatório e vai identificar e afetar até seu ponto de função para ele poder analisar aquele problema e o impacto também para ele. E também até o impacto que está gerenciando o banco de dados. Então a release final aqui do banco de dados, a release do banco de dados aqui vai estar diferente. Então é isso que agora na prática eu vou trazer. Eu queria só voltar de novo nessa comparação aqui. E se não tiver o migration aqui, quebra todinho aqui mesmo. Acontece muito isso no desenvolvimento, porque o contexto da aplicação está acoplado ao à aplicação e não ao um controle que existe. Porque aqui no banco de dados, o desenvolvimento pode ser que um DBA altere aqui e vai quebrar quem está fazendo aqui. Então, se tem esse controle aqui, é isso que eu vou trazer aqui na prática. Certo? Então eu encontrei, essa solução pode ser feita, vai depender de equipe, mas você tem que fazer essa pergunta: quem controla o esquema de banco de dados? Isso aí você pode trabalhar, não é dor de cabeça não, mas imagine fazer todos os configures, se for 200, tabela 3, analisar o problema, ver o atributo. Então a gente tem que, para determinado sistema de produção ou algo, tem que ter esse controle. Então ele vem... esse controle de produção vai ajudar isso, porque o banco de dados aqui, o DBA, pode aqui, esse migration, ele aplicar o migration 3 aqui, o desenvolvedor, aplicar o migration 3 e quebrar e sobrescrever tudo aqui, porque a versão dele não está batendo aqui com a versão da release que ele fez a migração. Para escrever todo o banco de dados. A funcionalidade, tudo que o desenvolvedor aqui fez, não vai existir mais. O esquema compare é isso, vem aqui. Vamos agora para a prática aqui, eu vou tentar compartilhar a tela. Então vamos para a prática aqui. Eu tenho um projeto aqui só projeto teste, certo, pessoal? Aqui é só um projeto para a gente visualizar. Primeiramente tem que ser feito, né? Então, eu vou ter aqui para o projeto Visual Studio. O que tem que ser feito primeiro? Primeira coisa que tem que ser feito é criar eu crio uma classe library do Ent Framework. Então você pode criar o Ent Framework como centralizar uma classe library, colocar todas as entidades, o contexto, tudo nesse centralizar o ente. Aí você vai ter o controle do ente em determinada aplicação. Se você quiser um projeto para controlar o ente, se comparar os que
que está acontecendo? Você cria a classe lib do ente. Pronto. Segundo, você vai criar um... Aí você pode ter um unit test, um console, e você adicionar essa biblioteca, a classe livre, no XUnit, certo? E você pode testar o XUnit, ele desacopla a aplicação. Você pode testar em qualquer contexto. Eu quero o contexto X, Y, Z. Você testa, compara e você vai ter ali um relatório das informações e também quem é que está para o desenvolvedor, o impacto também para o desenvolvedor, que pode causar, certo? E pronto, esses dois projetos você cria no Visual Studio com o .NET Core, .NET 6, que é o .NET Core, agora virou só o nome no .NET 6, e estou utilizando o .NET 6 aqui para .NET 6 para a gente trabalhar, ok? Vou agora para Visual Studio aqui para a gente verificar. Então vamos para a prática, né? Vamos fazer o teste mesmo. E aqui deixa eu passar só um overview aqui da estrutura do projeto. Só um overview aqui da estrutura do projeto, certo? Eu tenho aqui o projeto. Deixa eu zoom aí, se tiver pequeno. A classe library, certo? Doente. E aqui eu coloquei o data, o contexto, e o domínio, eu coloquei só duas entidades, para a gente não precisa muito de entidade, mas a gente foi 400 ou 500 entidades aqui. Departamento e funcionário, certo? Funcionário, tem aqui o funcionário, um exemplo, e tem um determinado departamento. Departamento está associado a N funcionários. Funcionário pode ter um departamento. Esse é o relacionamento. E eu já fiz a migration aqui, certo? A migration já, e fiz aqui o inicial, migration, então já tem uma foto aqui dessas duas tabelas e o snapshot dela. Então é isso que eu falei no vídeo anterior. O ente só analisa a foto, isso aqui que ele vai sobrescrevendo abaixo. Essa foto aqui do contexto é o que o ente compara via C#. Então se o contexto for alterado lá, deixa eu colocar aqui. Se o contexto for alterado lá no banco de dados, esse snapshot aqui, o contexto for alterado lá no banco de dados, isso aqui vai quebrar tudinho. Então a gente não tem controle de saber o que foi alterado. Imagina 400, 500 tabelas aqui, certo? Então eu tenho aqui esse controle inicial e eu já criei no ente. Beleza, aqui é a classe ente. Então aqui só vai aumentar. O pessoal vai trabalhar aqui em cima da camada do ente, vai colocar o domínio, atributos, tudo, e a gente vai ter acesso a essa camada aqui do ente, certo? Uma classe library. Então eu posso trabalhar em qualquer aplicação, acoplar aqui meu ente. E eu também botei as dependências aqui, o Ent Framework Core, Core Design Tools, e aqui a biblioteca que eu falei, que é biblioteca do Postgre. Estou usando o Postgre aqui. Então, fiz migration, vamos ver como ficou aqui no banco de dados o meu migration. Então, aqui, dando continuidade, eu estou com o SQL, o Postgre. Você pode usar o SQL Server, o que você tiver de SQL. Só vou alterar a biblioteca lá no Visual Studio. A biblioteca, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho a entidade que eu criei, eu já fiz o migration aqui, ó, e eu já criou a tabela específica. Vou mostrar aqui, tables, departamento e funcionário. E o Ent Framework, eu crio aqui o Ent Framework Migration, que ele só guarda, vamos ver o script, ele só guarda, se a gente for executar aqui, ó, vamos ver, ele só guarda o nome da migração. Se quebrar isso aqui, nada, ele não está guardando nada de contexto aqui, o Ent só guarda o nome, isso aqui é uma string com a versão. E eu posso quebrar aqui, alterar, vai quebrar também na minha aplicação. Ele só verifica aqui o string se o nome da última migração tá igual ou não. Se eu alterar aqui, vai também quebrar. A gente não tem esse controle intermediário, tipo um validador interno que me dê esse controle e me bater e falar, não, comprovar que tá ou não alterado. A gente só vai encontrar esse erro quando a gente estiver em desenvolvimento. Ou quando é determinado endpoint nem pode refletir um endpoint X, pode refletir em outro endpoint. E aí a gente tem que analisar detalhadamente e verificar esse erro. Então vamos voltar para o Visual Studio, já está aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos agora lá para o Ent Framework Compare.
Voltando aqui no Visual Studio, o vídeo já está quase 14 minutos, mas enfim, né? Estou analisando aqui, desenvolvendo, pessoal. Estou tentando passar informação de todas as informações que eu coletei, poder estruturar. Então, aqui eu estou agora, eu vou aqui para... Eu criei o projeto Unity, como falei, XUnit, Entry Schema Compare. Eu vou pegar essa biblioteca aqui da Entity Framework Schema Compare, que está no NuGet. Depois eu faço um vídeo até como criar uma biblioteca no NuGet, mas é um projeto, é uma classe larga que você tem que estender, mas é você aqui, você importa aqui esse esquema compare do NuGet, só colocar esse nome aqui no NuGet, ele já vai atrás do esquema compare, certo? Então é privilégio essa biblioteca aqui. Nesse projeto XUnit, você só coloca essa biblioteca. E ele já tem todos os métodos, atributos. Ok? Vamos para lá. E aqui eu criei um XUnit, né? Tem um método aqui compare. O que é que faz? O primeiro eu criei um compare aqui, uma classe, que é o XUnit, que aqui é a classe de teste. E aqui é só o WordHelp, é só para verificar, para aparecer aqui no momento que eu for fazer o gerenciador de teste, ele aparece aqui na saída padrão. Então ele faz injeção de dependência aqui para estender aqui do WordHelp, eu saber aqui no momento que for testar as informações que ele está comparando. E aqui eu injeto aqui esse objeto, certo? E depois o que eu faço? Eu vou criar o método compare de teste para organizar a informação aqui. E eu vou pegar agora meu contexto que está doente, application context, que é esse contexto aqui, ó. Esse contexto. Então, estou pegando o contexto, eu falo, ó, gente, me dê seu contexto aí. Eu estou dando zoom aqui para pegar o contexto, é só uma explicação. Então, eu estou pegando esse contexto, ok? Aí, esse contexto, o que eu vou fazer com esse contexto? A primeira coisa aqui é um método, se eu quiser aqui, ó, esses dois comandos garantem que eu tenho um novo banco de dados que corresponde. Então, eu faço essa produção aqui, on create no delete, que é só um entendimento para se você quiser criar. O primeiro objetivo que eu vou fazer agora, eu tenho aqui as duas classes, departamento e funcionário. Eu quero saber se essas entidades aqui, o nome dela, se não for alterado lá no banco de dados. Eu estou trabalhando nesse desenvolvimento, e aí eu quero saber se o pessoal está batendo mesmo com o banco de dados. Quero saber. Eu poderia só dar um teste. Mas se o pessoal for alterar, alguém alterou o DBA lá, eu não sei. Mas eu quero saber. Por exemplo, se determinada entidade aqui doente. Eu vou rodar aqui o que esse método compare. Eu estou exportando aqui primeiro, instanciando o compare entre framework SQL. Ele vai comparar. Ele vai compare entre framework SQL. Eu estou fazendo o seguinte. Eu estou chamando a biblioteca, certo? Compare framework SQL, instanciando aqui, e eu vou para esse método compare framework write-db. Vou chamar esse método. Isto irá comparar o modelo framework core do banco de dados com um banco de dados para qual a conexão do contexto aponta. Então aqui tem que lembrar que o contexto vai ter que ser saber qual, aqui no contexto, aqui é o contexto do meu banco de dados. Então, vou ter que comparar. Se for banco de desenvolvimento, você coloca aqui. Aí você vai comparar o seu contexto, se está batendo com o contexto do banco de dados. Primeiramente, como eu fiz a migração, ele vai bater. E ele vai me dar os erros aqui. Se não tiver, ele vai me dar os erros. E o output get rows aqui, ele vai me dar os erros tudinho. Então, ele faz uma comparação aqui. Primeiro método. Vamos lá debugar. Vou debugar aqui. Eu vou só testar. E vamos ver como é que vai aparecer, certo? Vou debugar aqui, vou colocar um debug.
teste. Vou compara. Então vamos lá. Eu vou testar aqui agora. Porque não está aparecendo o gerenciador de teste aqui para mandar a saída padrão, mas depois eu vou colocar aqui. Eu vou depurar aqui. Vamos lá. Ó. Parou aqui já, certo? Ele está chamando de compare. Ele vai verificar. Vai me dar os erros, se tiver erro, verificando aqui. False. Então não tem nenhum erro. Virtual. E não tem nenhuma lista aqui. Ok, executado com sucesso. Vou mostrar aqui meu gerenciador de saída, porque ele não está aqui por causa da tela. Vou só mostrar aqui para vocês. Esse aqui eu não compare. O gerenciador de saída é porque eu estou com... e não está saindo nada. Certo? Vou botar o Visual Studio aqui. Tem que alternar as telas aqui, cara. Se eu sou bom para alternar a tela aí, não. Esse negócio de vídeo. Beleza. Então não tem. Ele me deu a saída lá nada. Agora se eu fizer o seguinte aqui. Eu vou pegar lá no banco de dados. O DBA foi e alterou a estrutura. Certo? Vamos lá no banco de dados e alterar a estrutura agora. Estou aqui no banco de dados, fazer simulação do DBA aqui. A gente foi uma migração, tá certinho aqui, a versão, aí eu venho aqui e propriedades, vou colocar para departamento agora, vou colocar departamento, save, vai salvar? Salvou, ó. Departamento, a migração que já foi, perdemos a migração, o snapshot não tá batendo, mas eu não tenho controle disso, a versão eu posso estar trabalhando em 10, estou lá. A gente não vai entender. Vamos lá. O que é que vai acontecer? Imagine muitos atributos e outras coisas que eu preciso depois dos outros vídeos dar detalhe. Mas eu só quero aqui já mostrar funcionando isso que eu me comparo. Ele faz muitas coisas. E vou mostrar agora lá no... Eu alterei e vamos no Visual Studio agora. Vou rodar agora aqui no Visual Studio, certo? E compare DB. Eu vou fazer o seguinte... Teste, vou executar o teste aqui, debugar de novo, depurar, vamos ver se vai melhorar erro. Pegando o contexto, e agora aqui ele vai me dar a saída. Vamos ver a saída, se ele vai me dizer, ó, true, houve alteração, quando vem true. Mas ele vai pegar o compare, eu quero os erros todos, me deu os erros. Ele já vai especificar aqui em inglês. Certo? Vou mostrar. Vou mostrar a saída aqui padrão. Agora deixa eu mostrar a tela, já executei. Mostrar a saída aqui. Ó, me deu aqui, tá vendo? Ele me disse o seguinte. Ele me informou que a tabela, o departamento do ente está diferente da atributo do departamento. E daqui do DB contexto, ó, realmente está alterado. Eu alterei lá, certo? E ainda faz muitas coisas ainda de atributos, métodos. E aqui no contexto eu estou trabalhando. Imagine se eu estou trabalhando na outra camada. E aqui, domínio, departamento está como... Deixa eu ver, application contexto. Deixa eu mostrar aqui agora. Está em minúsculo, vou mostrar aqui para vocês. Meu departamento está aqui minúsculo, certo? Departamento está minúsculo e banco de dados está maiúsculo, certo? Então é isso. Eu vou trazer mais, o vídeo ficou longo aqui, já quase 30 minutos, mas eu vou
E o ente Schema Compare, do teste, ele compara essas entidades. Imagine 300 tabelas for alterado. Aí eu tenho que tomar decisões que eu vou ter que trabalhar em cima de todas as entidades ali, mapear, colocar todos os tributos, relacionamentos relacionado ao que foi alterado lá na minha aplicação. Eu posso fazer engenharia reversa? Posso fazer engenharia reversa. Mas um determinado desenvolvedor, ele está fazendo a camada de negócio. Ele não está mexendo nada com ente. Ele não vai fazer nenhum migration. Mas o outro lá alterou, vai quebrar ele também. Mas ele precisa saber, eu vou rodar uma unit de teste aqui para não me quebrar, eu preciso que foi alterado. Ele roda a unit de teste, ele verifica. Certo? E depois eu vou explicar mais na prática outros cenários, que eu fui alterando na tela aqui. A funcionalidade desse também, como alterando atributos, ele avisar, e a gente vai ter um controle.